Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o seu podcast semanal Doses de Atipicidade. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, criadora e apresentadora desse podcast. É um prazer ter você aqui. E esse podcast foi criado com a intenção de trazer mais informação de qualidade sobre o autismo e neurodiversidade. Se esse é um tema que você tem interesse, se de repente você é uma pessoa neurodivergente ou conhece alguém, tem um filho, enfim, esse canal é para você. O nosso canal no YouTube é o @doses de atipicidade, Instagram também, e o meu é @nutri.carla. Lá no YouTube você confere todos os nossos episódios, nós já temos mais de 9 meses de episódios gravados, então tem muito conteúdo. Essa é a ideia do Doses de Atipicidade, trazer conteúdo e conteúdo de qualidade. Todas as semanas eu trago um profissional da área que seja especialista ou uma mãe atípica, ou às vezes as duas coisas também, né? Então, se você gosta desse canal, compartilha com quem pode ter interesse, que assim você ajuda a entregar informação de qualidade para quem precisa. E hoje, indo direto ao ponto, a nossa convidada é muito especial, como todos que passam por aqui, mas ela tem um quê diferente. Ela participou do nosso primeiro simpósio Doses de Atipicidade, ela participou do nosso Talking Show, que foi um ponto alto do nosso simpósio. Já vou dar spoiler para vocês, que a gente vai ter o segundo simpósio. Já no iníciozinho ali do ano que vem, eu trago mais informações. E a convidada de hoje é a Adriana Reis. Ela é psicóloga, ela é mestre pela UNB em bioética, além de ser especialista em saúde mental, perita, enfim, ela é uma ativista da causa. E hoje ela veio aqui compartilhar com a gente muito conteúdo. E o tema, gente, está incrível. A gente vai falar de camuflagem social, sobre gênero, sobre neurodivergência e a dificuldade, né, os desafios do diagnóstico nas mulheres autistas. Então, o tema está muito interessante. Aproveita e já compartilha aí com seus amigos. Dri, é Dri, né, gente? Íntima, amiga. Dri, um prazer para mim ter você aqui. Eu já estava ansiosa por este dia, porque a agenda da Adriana é apertadíssima, mas felizmente a gente conseguiu. Então, por favor, se apresente. E, de novo, um prazer para o Dose de Atipicidade te receber como uma profissional referência em Brasília na área. Então, compartilha aí seu arroba e se apresenta para a nossa audiência. Olá, pessoas, tudo bom? Eu sou, como a Carla bem falou, né? Sou psicóloga, eu sou mãe atípica, eu sou uma mulher neurodivergente, tenho uma família toda atípica e neurodivertida, com muito orgulho, e isso faz com que essa área seja bastante importante para mim, não só pelas pessoas que estão próximas, né, da família, mas por todas as pessoas que me cercam e pela sociedade, e é onde eu tenho me dedicado a estudar. Eu trabalho com avaliação, tanto avaliação psicológica, avaliação biopsicossocial, pareceres, relatórios técnicos, avaliação técnica e consultório também. E a minha área de pesquisa, já tem algum tempo, né, é a área de gênero, porque também sou mãe. E essas Perfeito. questões começaram a ser muito mais próximas para mim, as questões de gênero. E foi onde eu fiz o meu mestrado sobre autonomia feminina. E, a partir daí, também tem entrado um outro universo, é esse universo de mulheres atípicas. Não, e esse é um tema, gente, que não acaba em si, né? Ele não tem fim, é um tema complexo, é um tema pouco falado. Para quem não sabe, eu tenho uma clínica, a Clínica Salva Nutrição e Saúde Mental, fica no Hotel Vision, ali pertinho do Conjunto Nacional, em Brasília. E lá eu atendo muitas adultas, mulheres autistas, muitas. Eu tenho muitas pacientes adultas autistas. Eu tenho mais mulheres adultas autistas do que homens. E isso contrariando, né, a proporção aí entre homens e mulheres, a gente vai entrar nesse tema daqui a pouquinho. E é um tema que me chama muita atenção, o autismo no adulto. Porque há poucos anos atrás a gente não falava de autismo. O autismo era um tema que ninguém falava, ou pouquíssimo se falava. Aí a gente começou a falar, mas a gente só fala sobre criança. Sim. Tudo para criança, nada para adulto. E o adulto está ainda à margem do processo, à margem de um diagnóstico bem feito, à margem de políticas públicas, de adaptação de ambiente. O mercado de trabalho, né, é um tema também muito vasto. Então, é um tema que eu tenho trazido muito aqui para o podcast, é algo que eu falo muito nas minhas discussões, na clínica, enfim, nas minhas conversas. É esse autismo no adulto. E aí a gente aperta mais um pouquinho o nicho e vai para o autismo na mulher adulta. E aí começam as dificuldades. Vamos lá, para o início. O que é a camuflagem social para quem está assistindo a gente?
Ó, vamos do início, então, né? Início do início, então, volta um pouquinho. Essa definição que nós temos hoje, né, como a gente entende hoje o autismo, isso é relativamente recente. Em saúde, Perfeito. as coisas não são tão rápidas quanto, por exemplo, em tecnologia, né? Então, esses conceitos que nós temos ainda hoje, da mudança do último DSM, vem de 2012 para cá. Antes dos anos 2000, ainda era dentro da categoria de psicose. Então, era mais difícil você pensar no autismo como a gente tem hoje, apesar de ter sido diagnósticos lá na década de 40, de Kanner, de Asperger, e já terem falado de um autismo com pessoas com uma boa capacidade cognitiva ou até maior do que seria o usual. Mas essas definições são muito recentes. E aí, um boom muito grande, né, de diagnósticos com crianças, vem aí acontecendo dos anos 2000 para cá, e depois começou a ter um boom de diagnóstico dos pais que se identificavam com os seus filhos. Perfeito. E aí eles falam, não, eu não vejo nenhum problema no meu filho, mas porque eu era igual quando era criança. Esse é um problemão, né? A mãe tem dificuldade para identificar a sua criança, porque ela também é neurodivergente. Ela fala, Sim, mas ele é igual a mim. sim, sim. E para ela, em tese, ela é típica, então tá tudo bem. E aí, depois desses pais, começaram as mães a se identificar mais. Até pouco tempo, a gente falava num diagnóstico de 4-1, 4 meninos para uma menina. Perfeito. Mas hoje a gente já pensa nesse diagnóstico de 3-1. Já tem alguns estudos que apontam isso, e tem alguns cientistas também que apontam de 1,5 ou 1-1. Por que está mudando isso? Porque hoje, com os entendimentos, né, sobre o autismo, a gente está percebendo que não é só a questão dos comportamentos, mas como esses comportamentos são expressos. Perfeito. Então, autismo não tem nenhuma avaliação de marcadores biológicos. Eu não faço um exame de sangue para ver se você é um autista. É uma avaliação clínica de comportamentos. Perfeito. E os comportamentos, eles são expressos socialmente. Se eu tenho categorias que são muito neurosexistas, que os testes foram feitos, a sua maior parte, com meninos, né, eles têm um recorte muito masculino, provavelmente eu não vou diagnosticar as meninas. Elas vão ficando fora dos parâmetros, né? Isso. Né? E aí essas meninas não foram vistas. E hoje a gente entende que essa expressão de comportamentos nas meninas tem a ver também com o ambiente, com os interesses e também com uma fisiologia. Então, é um conjunto de aspectos que faz com que essas meninas expressem de uma forma não fora do diagnóstico, mas de uma forma diferente dentro do diagnóstico. E é importante que os profissionais se atualizem sobre isso, senão as meninas vão continuar passando invisibilizadas ou negadas o seu direito diagnóstico. Perfeito. Isso já começa na infância, né? Porque muitas vezes tem uma criança, uma menina pequena, e ela já tem características, mas as pessoas não conseguem identificar porque os critérios diagnósticos são muito mais voltados para os meninos, né? Mas isso é capacitação, né? Se o profissional se capacita, se ele estuda, se ele começa a entrar na área de verdade, vir um especialista, a gente vai diminuir essa diferença. Porque não é que não tenhamos mulheres autistas, é que elas não são diagnosticadas. Já me perguntaram isso várias vezes. Carla, mas por que a gente tem mais menino que menina? Não é porque exatamente tem mais menino do que menina, é porque as meninas passam de diagnóstico. Né? Elas mimetizam muito comportamento, elas aprendem a se comportar, entre aspas, né? Certo e errado não existe. Na minha opinião, é ponto de vista, mas ela começa a se portar de uma maneira aceitável pela sociedade, a forma como a mãe orienta, como a professora da escola orienta, e aí ela vai burlando ali os critérios diagnósticos já não são definidos para as meninas. Isso. E ela faz isso muito bem, coisa que o menino não tem tanta habilidade para fazer, e aí ela vai passando. Às vezes passa até por uma avaliação ou alguém tem um olhar ali, né, de uma desconfiança, mas ela pula aquele olhar e aí ela vai crescendo com outras questões associadas, né, com outras comorbidades, como, por exemplo, a ansiedade, que na minha prática clínica é a comorbidade mais comum associada às mulheres que não têm um diagnóstico. Eu acho que eu nunca fiz uma avaliação de autismo que não desse pelo menos uma ansiedade leve. Eu vejo neurodivergente, eu vejo uma ansiedade anexada. Você é uma pessoa que tem comportamentos socialmente não esperados. Nem sempre a pessoa sabe exatamente qual é o comportamento dela que é esperado, mas ela sabe que é diferente, ela só não sabe performar.
E ela está o tempo todo tentando se ajustar, tentando se adaptar. Então, o nível de ansiedade é comum. Agora, olha só, tem ansiedade, que é uma característica da personalidade da pessoa, que é aquela pessoa que se antecipa, que quer fazer as coisas, que quer entender, e tem uma ansiedade que é patológica. Perfeito. Então, é diferente. Às vezes a pessoa é agitada, ela é antecipatória, ela quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Nem sempre isso é uma patologia, mas a tendência disso virar uma condição patológica é muito grande, porque se ela não tiver um ajuste, ela não vai conseguir ficar bem. Isso é comportamental também, né? A questão dos temperamentos, eu adoro falar sobre isso. Sanguíneo, gente, eu sou uma sanguínea nata, né? Essa coisa agitada de fazer muita coisa ao mesmo tempo, de querer fazer o perfeito, de estar ali envolvida com tudo, tudo eu posso, tudo convidou é sim, né? A gente vai se antecipando as coisas. Isso pode sim trazer um nível de ansiedade. Sim. Mas tem aquela ansiedade que move para o lado positivo, né? Aquela coisa que te faz Sim. estudar mais. Eu tava com a Adri lá embaixo no café, a gente tava o quê? Fazendo um briefing aqui do nosso podcast. Passamos vários pontos, alinhamos muitas coisas. Isso é uma ansiedade que é positiva, então faz a gente se preparar para aquele momento. Agora, paralisou, taquicardia, ruborizou, esqueci o que era para falar, deu branco. Isso é patológico, precisa de uma avaliação. E é um CID, tá, gente? Sim. Vamos parar de normalizar a ansiedade. Sim. Né? Senão fica parecendo, não, eu tive uma crise de ansiedade. Calma, você tem um CID? É um TAG? Transtorno de ansiedade generalizado? Porque senão é uma questão comportamental que você pode tentar ajustar com terapia, por exemplo. Tem crianças que têm ansiedade, Sim. Crianças pequenas. Eu já escutei de mães falando que percebem que a sua filha pequena consegue performar na escola porque tem que se sentir incluída e quando chega em casa ela tem um comportamento extremamente violento, extremamente rígido, nervoso, porque ela já nota que o ambiente é diferente, ela já está expressando ansiedade. E aí ela tem vômito, ela pode ter alterações gástricas, ela pode ficar antissocial, não querer ir para os lugares, porque ela já sente que precisa ser performada, né? Por que as meninas muitas vezes não são vistas e aí vão caminhando a vida inteira para só conseguir esse diagnóstico tardio? Primeiro, porque geneticamente nós temos alguns fatores que nos protegem um pouco mais. Então, para a mulher, ela precisaria de uma expressão genética maior de fatores para que os sintomas, eu não gosto da palavra sintoma, porque a gente entende que autismo não é doença, mas na literatura a gente fala como sintoma, que as comorbidades sejam presentes, isso fisiologicamente, né? As meninas também podem ser invisibilizadas quando algumas condições da família não fazem com que ela seja vista. Então, essa menina é boazinha, ou ela é muito líder, ou ela é muito proativa, ou ela é muito inteligente, ela não tem problema na escola, ou ela teve um irmão que tem um problema muito maior do que o dela. Então, a família se volta para o outro, né, e esquece dela. Ou ela teve alguma condição na primeira infância ou logo no nascimento que fez com que o adoecimento dela se torne a principal olhar e não as características comportamentais. Então nasceu prematura, tudo se justifica com isso, né? É uma criança que foi adotada, então tudo se justifica com isso. Então, essas condições ali na infância podem fazer com que ela não seja vista. Essas compensações genéticas, né, elas também podem ser vistas em algumas alterações neurobiológicas. Então, nós, mulheres, temos maior capacidade de neurônios espelho. Nós temos mais neurônio espelho, que é esse neurônio que é capaz de cópia, de mimetizar os comportamentos. É bem fácil, você nota uma menininha pequena copiando a mãe, falando no telefone, imitando a mãe, copiando um coleguinha. Ela faz isso muito fácil, enquanto os meninos já precisam de outros referenciais para conseguir fazer isso. As meninas são socialmente mais ajustadas, conseguem perceber melhor as variáveis do ambiente, mesmo uma menina autista, tá? E se ajustar melhor ao ambiente, até porque nós somos ensinadas reiteradamente a socializar. Não, e eu brinco que nasce uma mulher, nasce o tem que e o não pode. Exato. Quem não passou por isso deve ter vivido errado, porque na minha casa, e os meus pais foram super amorosos, né? Uma família, enfim, pais que estão casados ainda. Não que isso tenha total relevância, mas em tese, ali no contexto geral, estava tudo certo, mas nascer uma mulher é o tem que e não pode.
tem que isso, tem que aquilo, tem que não sei o quê, muitas regras. Não pode, não pode, não pode. E os meninos, eles passam meio despercebido em relação a isso. Então a menina já vem, você tem que estar sempre arrumadinha, lacinho no cabelo, tem que pentear, tem que calçar o chinelo, não pode andar descalço, cruza a perninha, come de boca fechadinha, não pode fazer xixi na rua. O menino não, mãe, quer fazer xixi no poste. Então, dali a gente já começa um movimento de que a menina aprende como se portar muito mais rápido que os meninos. E o garoto não, ele tá ali entregue. Então, os sintomas nele aparecem mais rápido, os sinais e sintomas, né? Ele aparece mais, ele grita mais do que a menina que já tá cheia ali de regrinhas e que muitas vezes vai mimetizando esses outros comportamentos e disfarçando as características autísticas que iam aparecer naquele determinado momento. As meninas, logo cedo, são colocadas para brincar com a coleguinha, para ajudar a mãe, ajudar o irmão, ajudar o pai. Então, ela é muito compelida à sociabilidade o tempo todo. Mas você brigou com a sua amiguinha? Por quê? O que que aconteceu? Ajuda a professora, vai lá, dá a mãozinha para o seu irmão o tempo todo. E o menino, na nossa sociedade, ele é muito ensinado à competição, aos jogos coletivos. E quando ele não consegue essa parte coletiva, as características aparecem muito rápido. Perfeito. Então, como a menina consegue isso com um pouco mais de facilidade, e a gente está falando aqui, né, nesse recorte de crianças que não têm um déficit intelectual grave, né, que não têm problemas intelectuais, na escola ela vai aparecer, provavelmente, ou como líder, com uma facilidade muito grande, e não é porque ela quer ser o destaque, é porque ela não quer ter que ficar socializando e conversando e convencendo os outros. Então, eu faço trabalho, né? Eu já vou à frente, eu já faço logo, eu já sou amiga da professora, da diretora, tenho um forte senso de justiça e, às vezes, até se compromete com isso, porque quer defender as causas. Elas também podem apresentar também menos estereotipias, porque socialmente nós somos ensinadas a nos comportar o tempo todo, né? Senta assim, não põe a mão assim, né? Se controla. E, às vezes, esses comportamentos ansiosos da menina são mentais. Então, ela tem uma agitação mental muito maior, ela pode ter pensamentos ecolálicos, ela pode ter músicas na cabeça, ela pode ter uma expressão artística muito maior, que vão camuflar todos esses comportamentos. E isso ela vai levando a vida inteira. Algumas meninas realmente não apresentam tão graves prejuízos na infância, mas a própria literatura diz que quando chega a adolescência, que ela vai precisar de habilidades socioemocionais para performar, e ela não tem esse repertório, é quando aparece a depressão, é quando aparecem quadros mais graves de ansiedade e até de outros transtornos, né? Transtornos alimentares, transtornos de automutilação, porque ela saiu do ambiente protegido ou não, mas da infância, da casa, da escola, onde ela conseguia performar relativamente bem, e ela chega na adolescência, também, né? Ela não tem mais esses recursos, ela tem que ir por ela tem um certo nível de inteligência, ela não sabe o que ela está fazendo de errado, ela tem que ter uma definição sobre profissão, sobre estudo, sobre orientação e expressão de gênero, e aí ela não sabe. Sobre a vida, né? E aí o nível dela de depressão e de ansiedade é estratosférico. E aí, mulheres autistas, quando elas chegam para diagnóstico, elas já têm uma sopinha de letras de CID. Porque nessa fase, quando não foram diagnosticadas lá na infância, elas já vêm com vários diagnósticos e vários rótulos. Porque o diagnóstico é diferente de rótulo. Sim, o diagnóstico, ele é algo que te orienta, ele é uma bússola. Então, eu sei um conjunto de características que estão acontecendo aí e eu sei o que eu posso fazer para tratar ou para adaptar, porque nem todas as condições são tratáveis. Algumas eu vou tratar somente, são tratáveis assim, no sentido de curar, né? Outras são permanentes. Mas essa pessoa ela já vem com um conjunto de traumas. De 90% das mulheres autistas passaram por algum tipo de violência. Isso é dado empírico. Ou violência sexual, a cada 10 meninas, 9 passaram por algum tipo de abuso. Esse é um dado alarmante. Surreal. Não, e é desesperador, na verdade. Muito, né? Muito. A menina ela não consegue, a mulher, né, facilmente perceber as sutilezas das pistas que estão ali atrás. Se esse cara está realmente sendo simpático, se ele é narcisista, se ele é manipulador.
né? Ela acredita literalmente no que ele fala, É a literalidade do TEA, né? Que né? ainda na vida adulta, né, Adri, as pessoas ainda têm isso. Porque É uma característica. dá a impressão de que a literalidade é só da criança. E que Não o adulto adulto. não é literal. Gente, é literal sim. Eu vejo isso na clínica. Hoje eu tenho muito mais cuidado, mas há anos atrás eu tenho um caso muito interessante que eu atendi um paciente, o Rafa, muito querido. E aí eu falei para ele, Rafa, são 3 frutas ao dia. Não sei, não me lembro exatamente qual era a orientação, mas ele me relatou isso depois. Em algum momento eu falei para ele, não, 3 frutas ao dia. Então eram porções de frutas. Ele ficou 2 meses sem comer salada de fruta. Ah, Porque ele contava as frutas na salada e aham, sempre tinha mais aham. 3. Aí no final eu fiquei assim, e eu fiquei, eu falei, não é possível, gente, por que você também não me perguntou? Ele, Carla, você falou que eram 3, eram 3. E ele ficou 2 meses contando todas as frutas que tinham na salada de fruta, ele não comeu nenhuma vez. É, Então, assim, a literalidade no adulto existe, ela é real. muito, muito. Né? E aí essa questão da não malícia, vamos colocar assim, para entender, por exemplo, um Isso. ambiente tóxico, um relacionamento abusivo, a malícia ali por baixo disso, né? Por baixo disso, de comportamentos e falas. E a nossa sociedade é de muita malícia, né? A nossa cultura, A né? nossa O cultura, latino fala exato. muito por metáforas e analogias. E a E é dificuldade isso, do TEA de isso. entender esse processo, né? Isso é característica de diagnóstico, né? Outra característica também que é muito difícil para as mulheres é de entender o seu próprio corpo e de expressar o que ela sente, diferenciando sensações de sentimentos. Isso chama alexitimia. E nas mulheres isso é mais complicado ainda, porque nós temos transtornos de processamento sensorial muito específicos da mulher, né? As variações de hormônio, a menstruação, a questão do próprio corpo, do prazer, da fome, da saciedade. Isso está tudo muito impregnado de questões sociais, Perfeito. né? Mulher tem que aguentar, mulher não pode reclamar, isso é drama, isso é exagero. E aí a mulher não consegue falar, né? Algumas mulheres não querem de jeito nenhum ter filhos porque elas sentem que seria uma coisa muito violenta com elas, sentir a dor, sentir a agitação, amamentar. Isso tudo vem atrapalhando. Quando alguém me fala assim, que foi procurar um profissional, que o profissional falou assim, você chegou até aqui, para que você quer diagnóstico? Eu fico muito revoltada com isso. Não, gente, é surreal, né? É surreal quando. E eu tenho pacientes também que têm essa fala. Ai, Carla, não sei se eu procuro ou não, porque eu falei com fulano, ele acha que não faz a menor diferença. Gente, pelo amor de Deus, as coisas precisam ter nome. Você pode até não querer um diagnóstico formal, mas você não pode ser cerceado de buscar um diagnóstico. Sim. E quando o próprio paciente está na dúvida se ele deveria ou ele mesmo não quer buscar, eu até vou querer entender porque cada um tem um caminho, Isso, né? isso, Mas isso. quando você procura um profissional e o profissional invalida a sua busca, invalida a sua preocupação, isso é muito, é um absurdo, né? Tem o nível do profissional que invalida e tem o nível familiar também que invalida, Sim, já ouvi também muita né? sonorizão. Pra quê? Mas é pesquisar agora, pra quê? Essas questões do gênero na mulher adulta, se ela for casada ou se ela for alguém ali que vive sobre os cuidados dos pais, porque não conseguiu uma independência financeira, uma autonomia, ela provavelmente vai ser invalidada. Vai, Os com toda pais certeza. sabem que essa pessoa tem dificuldade, mas tem muito medo, e aí eles cerciam a autonomia dela para que ela não se arrisque a se relacionar, a tentar certos trabalhos. Gente, isso é muito doentio. É. Isso é muito É doentio. uma E proteção excessiva, né? isso pode ser entendido, às vezes, como, mas é amor, é proteção. O amor permite a liberdade, né? Permite a autociência, Isso é o tóxico, né, gente? autoconhecimento. Isso é violento, assim, Não, isso é é tão fora do violento esperado. que tem muitas mulheres que ainda hoje passam por esterilização compulsória, passam Ai, por cerceamento de poder namorar, de poder ter relações sexuais, porque elas são neurodivergentes. é surreal, né? Ainda passam por isso, né? Eu prefiro que ela não tenha, em vez de ensinar, né, a ter limites, ensinar a ter a autogerência sobre o seu corpo, sobre o que ela pode permitir, quem ela pode permitir, né? Não é eu prendo essa pessoa em casa para ela não se relacionar porque eu tenho receio dela, ou eu solto totalmente. Não, a partir do diagnóstico, isso é um trabalho coletivo.
Então, eu vou fazer junto com o terapeuta, com o psiquiatra, junto com o terapeuta ocupacional, com a equipe que estiver ali atendendo essa pessoa e junto com a família, mas principalmente respeitando a própria autonomia da pessoa. Exatamente, porque vira um ambiente completamente disfuncional. Porque um adulto que tinha que ter autonomia não tem, uma família que não era mais para se preocupar com aquele adulto, não nesse nível, está ali preocupada, cerceando a liberdade muitas vezes, e condições e habilidades que poderiam ser envolvidas. Sim. Né, com terapia. Por isso que a gente fala tanto sobre terapia. Eu sou super favorável às terapias, tem que fazer terapia. A gente fala muito da equipe multi, que foi um tema, né, do primeiro simpósio Dose de Atipicidade. Tem que ter um médico, tem que ter a psicóloga, tem que ter a física, tem que ter a nutricionista, tem que ter um acompanhamento mais amplo. Não é um profissional que vai fazer. Mas se a própria família atua no sentido de fechar o circo, né, fechar ali, não deixar que essa pessoa vá para o mundo externo, todo mundo está disfuncional. Isso tem a desculpa da proteção. Que é tóxico. Só que, né, essa proteção não dá para ser de perpétuo, né? Um dia esses pais não vão estar mais aqui. Sim, como é que vai ser? É exatamente isso. Eu não sei exatamente onde eu li, se foi uma pesquisa, enfim, que diz que o maior medo dos pais de pessoas neurodivergentes é morrer. Né? Morrer e deixar com quem? Quem que vai cuidar dele na minha falta, na minha ausência? Então, é por isso que tem que também, claro, a gente tem níveis, né, de suporte, níveis de necessidade, enfim, de habilidades, mas aqueles que têm um nível de habilidade, de suporte, que permite esse convívio social, ele tem que ser feito, ele tem que ser estimulado. Até para a proteção da própria pessoa, que a gente estava falando antes, da dificuldade do consentimento, a dificuldade de impor limites que muitas vezes a mulher autista tem, igual você falou, Sim. de perceber os abusos, né, que estão normalmente ali muito velados. E aí a família faltou, se ausentou, como que esse humano vai viver, essa humana vai viver? Então, aí é outra camada do gênero, né? Porque é esperado que as mulheres tenham a obrigação do cuidar. Sempre. Mesmo a mulher neurodivergente, ela tem que cuidar. Mas quem é que vai cuidar de quem cuida? Se ela já tem as dificuldades dela, como que ela vai conseguir gerir isso? Se ela não pode falar porque é drama, é exagero, ou então ela recebe um rótulo de border, de bipolar, não que não possa ser uma pessoa autista e ter um transtorno de Associada, personalidade ou uma condição psiquiátrica. Mas muitas vezes esses diagnósticos são errados. E ela está diagnóstico errado, é medicação errada, tratamento errado, vida errada. Tudo errado. Não tem como, né? Quando eu entendo qual que é a minha condição e eu posso buscar, porque o autismo é uma deficiência. Então, por ser uma deficiência, eu preciso de apoios e adaptações específicas. Quando ela entende o diagnóstico dela, ela pode buscar os apoios e adaptações, mesmo ela sendo uma mãe, mesmo ela sendo uma cuidadora de uma mãe dela, né? Ou ser uma pessoa que não conseguiu ter ainda uma autonomia financeira ou de vida. Quando algum pai ou alguém me fala sobre esse medo, né? O dia que eu não estiver mais aqui, eu sempre devolvo com um questionamento. E o que você faz para o dia que você não estiver mais aqui? Isso é uma preocupação que não só os pais de pessoas com deficiência têm, mas que todo pai deveria ter. Que rege a vida dos pais. Eu não né? sei qual é o meu prazo de validade. Se eu vou hoje, se eu vou daqui a 5, 10 ou 20 anos. Então, eu deveria pensar nisso no hoje. E o hoje é o quê? Preparar meu filho para a minha ausência. Eu vou deixar um familiar que vai ficar com responsabilidade dele? Então, eu vou preparar documentos e preparar em terapias, em tratamentos, para que essa pessoa possa ter um bom acolhimento nessa outra casa. Eu vou ter um plano de saúde, uma previdência privada, um de seguro, vida. né? Perfeito. Eu vou buscar todos os meios hoje possíveis. É claro que eu sei que tem muita gente que realmente a situação é gravíssima e a gente contaria com o apoio do Estado, né? Dos instrumentos públicos para poder ajudar e que, felizmente, é pouquíssimo ou raro a gente conseguir, mas eu tenho que pensar que a minha fatalidade pode chegar a qualquer momento, né? O meu fim pode chegar. Perfeito. E eu tenho que preparar hoje para a minha ausência e não esperar um dia que vai chegar. Se você tem condições, prepara hoje. Prepara uma equipe, prepara a independência, a autonomia dessa pessoa, plano de saúde, o que for, para que você, na sua ausência, ela esteja segura. Perfeito. Né? As mulheres, é muito delicado isso. Quem é que vai cuidar dessa filha ou dessa irmã
que é autista por conta das questões de violência. Isso é Excelente. mais delicado ainda do que para pensar num menino, porque socialmente os meninos têm menos abuso, né? Não é que não tenham, tem menos, mas as mulheres passam por muito mais violências. São muito mais alvo, né, do que os homens. Até Sim. porque nós somos mais vulneráveis, nós somos mais frágeis, mais fracas de forma geral, né? Não generalizando, mas Sim. a mulher é um alvo muito Sim, maior do sim. que o homem. Né? Então a gente tem uma preocupação grande com as meninas nesse sentido, desde que nascem, inclusive, né? Dri, vamos falar um pouquinho sobre a avaliação neuropsicológica. Afinal de contas, o que é avaliação neuropsicológica? O que o profissional precisa? Quem que faz essa avaliação? Traz aí sua visão a respeito Tá. disso. A avaliação neuropsicológica, ela é um quesito dentro da avaliação psicológica, onde são aplicados testes neuropsicológicos para avaliar funções ou disfunções neurobiológicas, como memória, atenção, inteligência, raciocínio lógico, funções de matemática, de escrita. Então, eu avalio alguns aspectos. Eu não posso querer fazer um recorte de avaliação neuropsicológica para avaliar autismo, primeiro porque a avaliação é clínica. Então, a priori, eu nem precisaria fazer um teste neuropsicológico para avaliar, mas a gente precisa, porque só dizer se você é autista ou não, não responde às questões. Eu estou pensando aqui também numa questão de adultos, tá? Porque com crianças é diferente. Crianças a gente precisa fazer alguns testes, porque a criança não vai saber por si só expressar questões de leitura de um texto, ou de contas, ou questão de como que é a memória dela, qual tipo de memória, né? Você tem que avaliar com testes. A avaliação psicológica ela é um documento técnico, formal, de critério da área da psicologia, então são os psicólogos que podem fazer a avaliação psicológica, não são outras categorias, tá? E eu vou avaliar funções psicológicas dessa pessoa, comprometimentos, estados de saúde mental, personalidade, porque tudo isso me diz quem é essa pessoa e como essa pessoa está. Então, a avaliação neuropsicológica é uma parte da avaliação clínica psicológica. Perfeito. E ela é muito importante para que a gente possa, inclusive, numa avaliação, para fazer possíveis encaminhamentos. Então, essa pessoa, por exemplo, tem uma hipersensibilidade auditiva num grau de a casuística de misofonia. É bom que ela esteja com os abafadores, com os fones, seja na sala de aula, seja na empresa, porque senão aquele barulho vai trazer uma sobrecarga e ela não vai conseguir estar ali. Daqui a pouco ela nem vai conseguir mais ir para a escola ou trabalhar. E perde total concentração, foco, algo que traz uma irritabilidade grande, né? Vamos dizer que ela tem uma sensibilidade auditiva e ela tem um déficit da atenção, atenção alternada, que é prestar atenção em uma coisa, depois em outra. Ela não vai conseguir, porque tem um colega falando ali atrás, porque tem outro aqui fazendo uma videoconferência, aí tem um barulho lá fora de uma obra, aí tem uma luz muito forte na frente, pronto, ela já entra em sobrecarga, que pode ser um meltdown, um shutdown, né? E não vai conseguir. E essa pessoa pode realmente entrar em quadros depressivos e de burnout. Então, a avaliação completa, ela vai avaliar todos esses aspectos e sugerir adaptações e apoios, porque a avaliação ela também tem que sugerir. Perfeito. Não é só para avaliar e dar um rótulo, né? Isso. Entregar um diagnóstico, isso aqui e acabou e está tudo bem. Ela vem trazendo várias questões e questões associadas, comorbidades associadas também, né? Isso. Que é outra dúvida que as pessoas têm, que como se a avaliação neuropsicológica fosse só para diagnosticar autismo e TDAH. Quando, na verdade, você consegue avaliar muito mais do que isso, né? Muito. Até porque, como você disse, faz parte de uma avaliação psicológica, que é algo que é bem maior. É importante a gente pontuar, né? Como eu falei, dificilmente não vai ter uma condição associada. Muito difícil. Eu acho que, no mínimo, ansiedade, depressão, às vezes tem um toque associado, às vezes tem uma bipolaridade associada, transtorno esquizoafetivo, né? Tem várias outras, alguns transtornos alimentares, transtornos do sono, porque tem uma alta prevalência em pessoas autistas. Sim, sim. Né? Mesmo eu não sendo especialista, neurologista do sono, quando a pessoa está conversando comigo, que isso faz parte da avaliação psicológica, essa conversa, essa entrevista, não só testes, porque a avaliação da subjetividade, da expressão dos comportamentos, isso para diagnosticar
Autismo é super importante. Saiu uma recomendação em 2022 sobre orientações de como fazer um diagnóstico tardio em mulheres. E aí, um dos quesitos, né, se não me engano, foram 20 itens, né, que orientavam, um dos quesitos era esse, fazer uma avaliação analisando a expressão dos comportamentos, da subjetividade dessa mulher. Excelente. Aí você consegue pegar muito mais informação, porque é essencialmente clínico, né? Isso. Você bem falou, não sei se aqui ou se na conversa de bastidor, diferente da síndrome de Down, por exemplo, que é uma síndrome, a gente consegue fazer uma Genética. avaliação, é uma síndrome genética, você faz ali o cariótipo, você identifica. Isso. Lá no transtorno, nos transtornos do neurodesenvolvimento, autismo, TDAH e outros, é clínico, é observacional. E aí também dá esse viés para será que esse diagnóstico está certo? Sim. Será que esse sim. diagnóstico está errado? Será que o médico acertou? Vou fazer uma segunda avaliação, uma terceira, uma quarta, uma quinta, né? Achando que de repente ali pode ser não. Será que a mãe, né, às vezes que está negando aquele diagnóstico, vamos passar por outro profissional e faz uma avaliação em cima da outra? É clínico, é observacional. É comum pegar pessoas com mais de uma avaliação. A pessoa já passou por várias, recebi uma pessoa não tem muito tempo que fez uma avaliação já depois de adulta. E isso é uma coisa que eu até discuto, né, que eu acho que a entrevista de pais não deve ser obrigatória. Eu tenho que buscar, porque um dos critérios de diagnóstico é ter características desde a infância, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, você nasce Perfeito. com e morre com. Mas eu não posso atrelar isso a ter que entrevistar pai e mãe. Por quê? Porque, às vezes, você não tem mais esses pais, eu estou falando de adultos. Eles já não são mais vivos, às vezes você não tem uma boa relação com eles. Vai casar mais Ou, às sofrimento. vezes, eles vão te invisibilizar e dizer que não é nada disso, que você tem outros problemas. Então, é comum a família fazer um gaslighting, né, que é isso, de negar os sintomas, negar as características da pessoa quando ela fala aquilo que ela percebe, principalmente com mulheres, tá? Porque os homens tendem a ser mais impositivos e agressivos, e aí é meio difícil você dizer, não, isso é mentira, isso você está sentindo. As Perfeito. mulheres, como vão com mais camuflagem, com mais sutileza, ela é muito invisibilizada. E aí, quando ela chega adulta, que ela resolve fazer esse diagnóstico, que os pais falam que não tinha nada, que eu já vi médico falando que não faz avaliação se não entrevistar os pais. Não posso. Gente, mas Isso aí... é quebra de sigilo e confidencialidade. Não, e assim, é uma imposição que... se for uma criança adotada, Sim. se é uma criança que foi abandonada pelo pai, por exemplo, a mãe que cuidou... Uma pessoa de 60 anos, 70, que como é nem que lembra faz? mais, né, como é que era. Então, eu não posso atrelar, eu tenho que, durante o processo avaliativo, ir tentando resgatar essas informações. De repente, tem um irmão, tem uma tia-avó, alguém que possa ajudar. Mas eu não posso colocar isso como quesito excludente de um diagnóstico. Perfeito. Quando essa mulher chega na fase adulta, que ela vai buscar o diagnóstico dela, e que ela passou por esse gaslight a vida inteira dela, tanto de profissionais quanto de familiares, ela começa a ter um auto-gaslighting. Aí o problema é mais embaixo, o problema é mais complexo. Então, eu acho que eu estou exagerando os meus sintomas. Será que eu tenho mesmo esse problema? Né? Será que eu sou tão problemática assim, que aí vem aquela coisa da síndrome da impostora? Eu acho que eu estou fingindo, porque que eu estou querendo ganhar alguma coisa com isso, porque provavelmente foi o que ela escutou. Perfeito. Né? Agora você tem o diagnóstico, tudo é o autismo. Não, tudo sempre foi o autismo. É como eu sinto, é como eu penso, é como eu estou no mundo, sempre foi. Só que ela camuflava esses comportamentos, ela escondia esses comportamentos para que tivesse a sensação de pertencimento na sociedade. O que mais adoece e o que mais faz com que as mulheres autistas queiram morrer é a dificuldade de pertencimento. Ela não se sente inclusa nem como uma mãe comum, nem como uma mulher que, de repente, gosta de uma atividade social, de sair, de ir para uma festa, nem como uma pessoa com a sua sexualidade, porque provavelmente ela tem características bem atípicas de cheiro, de toque, de percepção, de maternidade, e ela não se sente pertencente a nenhum grupo, e ela começa a desistir dela mesma. Então, pertencimento é a falta do pertencimento é a pior causa para uma pessoa neurodivergente. Ela não se sente inclusa em nenhuma categoria. Perfeito. E o mascaramento social, a camuflagem social vem disso, né? Sim. Porque aí você não pertence, você não se encontra, e você começa assim, como é que a pessoa age? Deixa eu ver como é que a minha coleguinha atua, como é que minha mãe atua, como é que a professora da escola atua.
E aí a gente começa a copiar aqueles comportamentos para se sentir pertencente. Eu acho que todo mundo em algum momento, né, Sim, Adri, sim, sim. neurodivergentes ou típicos, Isso. atípicos, em algum momento faz isso. Você chega num ambiente de trabalho novo, aí você entende como é que horas que as pessoas É. saem, como que elas fazem, se elas comem na mesa, se elas vão para um lugar separado, se elas levantam muito ou pouco. Você vai para um ambiente de networking, que é um ambiente que eu convivo muito, que eu participo muito, eu já chego e observo o ambiente. É natural do humano fazer isso. Deixa eu entender como é que a galera atua aqui. Né? E aí depois você vai entendendo o contexto e aí depois você se solta um pouco mais. Mas esse mimetizar do comportamento é do humano. Só que no autismo isso fica muito mais exacerbado, Muitas né? vezes elas não sabem perceber. Elas percebem que tem alguma coisa errada e que ela não está performando igual, mas ela não sabe dizer o que que é. Ela fica naquela Então, busca, né? meninas começam a copiar, por exemplo. Tem um questionamento que a gente faz com crianças, né? Gosta de colecionar coisas? Os meninos vão gostar de colecionar coisas. As meninas provavelmente vão gostar de colecionar coisas que são socialmente esperadas. Então, figurinhas, ursinhos, conchinhas, bichinhos. Não é que ela não queira outras coisas, ela pode até querer, mas são aquelas que socialmente são mais esperadas. Mas aí quando você pergunta assim, então você trocava as que você tinha repetida? Não, porque ela tem um apego muito grande àquilo, ela não gosta de trocar. Perfeito. Ela quer A Adri, socializar, mas ela não quer a trocar. Adri tá falando, eu tô aqui, mas lembrando da minha infância. Fazendo Gente, eu checklist, tinha né? papel de carta, eu colecionava conchinha, eu colecionava pedrinha. Minha mãe vai saber dessas histórias, com certeza. Mas, não sei, era um apego diferente mesmo. Você tá É, falando aí de trocar repetida. E aí, quando acaba, é assim, não quero mais. é isso. Carlos, não, joga, taca fora, joga É porque fora, o mãe. interesse restrito ele não precisa ser para a vida É inteira. surreal. Pode ser que você tenha um, né, que seja a vida inteira. Minha filha adora coisas do mar a vida inteira, mas ela teve outros interesses restritos que entraram e que saíram ali, né? Isso que você me falou da questão da camuflagem. Então a menina muitas vezes ela não percebe o que ela tem de diferente, mas ela sabe que ela tem que performar. Ela não percebe que ela não era convidada para as festas de aniversário dos colegas. Porque quando ela estava na escola, ela participava com os colegas dos trabalhos, às vezes ela era até a mais requisitada, mas ela não tinha o grupo não gostava dela, excluía ela. Aí Olha você vê só. facilmente uma criança, todo mundo corre para o parquinho e a criança autista sai correndo atrás, e ela fala, são meus amigos. Ela não percebe que ela está sendo excluída. E aí, quando chega na adolescência, ela vai começar a copiar. Quando eu faço esse comportamento de cópia, eu percebo o trejeito da pessoa, a pessoa é vegana, ou ela é hippie, ou ela gosta do rock, e eu copio, eu assisto uma série na televisão e eu quero aquela personagem, eu copio frases, continue a nadar, continue a nadar. Eu estou usando um comportamento de camuflagem social que chama... essa menopausa é uma beleza, né? Depois, daqui a pouco eu lembro aqui. Eu tenho o masking, que é quando eu nego as minhas características, as minhas dificuldades, eu escondo. Então, o masking, ele esconde uma realidade. Eu mostro para o Perfeito. outro aquilo que eu apenas quero. O problema de quando eu escondo as minhas dificuldades é que eu não consigo suporte de ninguém, porque ninguém vê. Sim, E uma mentira dita muitas vezes pode parecer uma verdade. E eu com acabo certeza. acreditando em mim mesma. Em tese você E, tá ótima. e Bem eu estou coisa de fazendo a mulher mesmo entrevista e a fazer pessoa isso. fala, não, essa característica eu não tenho, não. Daqui a pouco ela fala, nossa, eu percebi que eu passei a vida inteira escondendo isso, que eu passei a vida inteira, quando eu chegava de tal lugar, eu estava exausta, eu não queria sair, eu não queria falar com ninguém, eu voltava de mau humor, com dor de cabeça. Porque performar uma dificuldade que você tem com uma excelência para ser aceita para os outros dá muito trabalho. Nossa, é um gasto energético gigantesco. As minhas pacientes falam isso, Carla, é assim, ó, eu até vou. Vai ter um show, vai ter uma festa, um evento na praia, por exemplo, a gente que está aqui em Brasília. Ela vai, são 2 dias de recuperação. Ela É, fala, não é, dá, eu quero 2 dias sem ninguém falar comigo. Eu quero 2 dias sem contato social, não tô afim. é. Porque é um desgaste muito grande. Que para uma pessoa típica, em tese, sai num dia, sai no outro, as mais animadas. Sim. Mas é algo que é muito normal, muito esperado, né? Então, ela tem que sair, porque senão ela vai ser excluída do grupo. Ainda mais na Sim, ela não pode ficar adolescência. negando muito, Ainda né? mais na adolescência. Tem um outro tipo de camuflagem, que agora eu lembrei, é compensação, o primeiro, que é quando você não nega que você tem uma dificuldade, mas você usa algum artifício para compensar. Então, eu copio alguém, eu faço um curso, eu imito a fala de alguém, eu cito um autor, eu cito um personagem.
né? Eu adorava assistir, ainda gosto, Sex and the City, né? Grey's Anatomy. Eu digo que eu sou formada em medicina pelo Grey's Anatomy, né? E sempre foram mulheres muito fortes, Sim, independentes, aquela muito imagem da seguras. mulher Nunca empoderada, consegui né? ser boa nisso, não, né? Mas eu tinha isso como referência. E tem outro tipo de camuflagem, que é a assimilação. É quando eu já tenho mais dificuldade em socializar sozinha e eu preciso de alguém para me ajudar. Então, eu chamo essa pessoa de ledor social. E eu pergunto assim, Carla, eu falei alguma besteira lá? O que aconteceu lá? Estavam zombando de mim? Eu preciso que eu não vou Tem numa festa dificuldade de ler o sozinha. cenário. Eu posso até ir sozinha, mas eu sei que eu vou encontrar com alguém lá que vai ser seguro para mim. Ou eu vou, e isso muitas mulheres fazem, que é ir sempre com o esposo, sempre com o Tá namorado, com sempre o junto, familiar, né? porque essa pessoa me ajuda a estar nos lugares, que é uma camuflagem social, Perfeito. né? O mask é o mais nocivo. Quem tem níveis de mascaramento social sempre tem de ansiedade social, que é uma ansiedade específica para quando eu preciso estar nos lugares e que eu sei que eu vou ser vista e eu acho que eu vou ser julgada e avaliada. Nem sempre a gente vai ser julgada e avaliada, mas a pessoa tem tanto trauma que ela já Já acha que vem vai com aquilo ser ali julgada e como uma avaliada. verdade. Né? Perfeito. Tudo isso que você me fala, que as pessoas naturalmente conseguem fazer, são comportamentos humanos. Autistas são pessoas humanas. Então, os Exatamente. comportamentos de pessoas autistas são comuns a todas as pessoas. O que é diferente? O grau de dificuldade que tem esses comportamentos, a comprometimento com esses comportamentos, a severidade desses comportamentos. Então toda criança gosta de fazer coleção de figurinhas. Sim, mas a criança autista ela tem um apego exagerado. Ela tem uma rigidez com aquilo. Enquanto ela não completar o álbum e sai de um, ela vai para outro, aquilo vai virar a vida inteira, aquilo vira um tormento na vida É um dela. hiperfoco que vai para o lado negativo, né? Isso. De Então, prejuízos. todos os comportamentos. Ela é tímida. Ok, eu posso analisar a timidez como uma característica de personalidade. Eu não gosto muito de me expor, eu não gosto muito de estar à frente, mas isso me atrapalha nas minhas relações, isso me atrapalha numa entrevista de emprego, Tem de prejuízos, paquerar né? alguém, eu tenho prejuízos. Perfeito. Então, a gravidade desses comportamentos humanos e o conjunto deles é que fazem um diagnóstico. Perfeito. Uma característica isolada aqui e ali não faz um diagnóstico. Não é todo mundo autista, mas os comportamentos dos autistas são comportamentos humanos, vão estar aí presentes em muita gente. Perfeito. E isso não fecha um diagnóstico, né? Não, não. Até que a gente fala também do fenótipo ampliado, né? Que é quando a pessoa não tem todas as tem características, mas não o suficiente para fechar um diagnóstico, mas ela continua tendo algumas características. Eu sou, pelos meus amigos psiquiatras maravilhosos, né? O Pedro Leopoldo, Um por beijo exemplo. para o doutor Pedro Leopoldo, inclusive, que a turma dele está aqui. O fenótipo ampliado. Se na minha infância eu tivesse sido avaliada com os critérios que tem hoje, provavelmente eu teria um diagnóstico conclusivo de autismo, porque eu era muito tímida, introspectiva, eu queria passar camuflada de parede, eu era bem esquisitinha. Né? Ninguém me chamava para festa na casa deles, né? Muitas dificuldades na escola, eu reprovei de ano, né? Eu tenho descalculia, dislexia. As professoras falavam assim, ela é muito boazinha, mas parece que ela não está aqui. E é verdade, eu estava olhando a formiguinha Ausente. subindo na parede, eu estava pensando em outras coisas, né? Eu tinha 2 amiguinhas só que eram esquisitas iguais eu, né? E é isso. Mas eu fui desenvolvendo habilidades socioemocionais. A maternidade foi uma grande escola para mim, né? Porque eu tenho 2 filhas que têm diagnóstico de autismo e uma é neurodivergente. Então, isso me fez, e a psicologia, né? Então, esses ambientes Bem onde eu treinada. passei pela minha vida me fizeram adquirir habilidades socioemocionais. Eu continuo tendo muitas dificuldades. Perguntar para a minha família, o pessoal brinca que eu sou mais autista que todo mundo. Mas hoje eu não tenho os prejuízos socioemocionais que teria uma pessoa para ter o diagnóstico. Então, a gente não fala, porque autismo é uma deficiência. E para que eu seja considerado uma deficiência, eu preciso de prejuízos, de barreiras que me impedem de ter uma vida com equidade como outras pessoas. Perfeito. Senão, não é deficiência. Esse é um grande embate que vale uma outra live. Estão né? vendo que vai ter outro podcast, vai ter volta esse aqui, né? Mas para a gente encerrar, eu tenho uma última pergunta. Ok. É até uma dúvida minha mesmo. É possível um paciente mascarar os sintomas a ponto da avaliação neuropsicológica vir com um resultado errado, vamos dizer assim? Tem Ou tem várias- como é. pegar isso ali no meio Ó, do teste?
Bem, nessas Avaliação, recomendações que desculpa. saíram aí em 2022, essa recomendação foi feita com vários profissionais, os maiores experts do planeta, e aí com eles sugerindo o que seria importante para poder se observar, fazer uma avaliação com critérios de uma mulher autista adulta, né, possivelmente adulta. Uma das coisas que foi dito é que hoje, com o advento da internet, nós temos vários testes que são de domínio público. Alguns são interessantes, como os estudos de Baron Cohen, né, de Cambridge, são muito interessantes. Temos também o RADS, também, que é muito interessante. O SR, eles não são exclusivos de psicólogos. Então, a pessoa pode, gente, a pessoa pode se avaliar, fazer uma autopercepção. Eu não digo autodiagnóstico, que diagnóstico é uma área profissional de um profissional de saúde, Não, né? autoteste, Mas ela eu mesma posso fazer uma fazer. autopercepção e falar, nossa, eu tenho isso. E quando ela chega para avaliação, ela já vem com a listinha e autossugestionada. Ela já E vai aí, meio direcionada, né? Aí eu vou entrar na questão que eu reforço, que só teste neuropsicológico, só bateria de teste não vai pegar. Perfeito. E aí Eu é preciso essa fazer uma percepção, né? avaliação comportamental, de história de vida e de personalidade dessa pessoa e conversar com ela. Eu preciso conhecer essa pessoa. Perfeito. Porque senão eu vou olhar lá, não pontuou isso, você não tem nada. Pode ir, um beijo. Né? Gente, vocês estão vendo a importância de procurar um bom profissional. Não dá para fazer uma avaliação neuropsicológica ou psicológica de qualquer forma. Não dá para fazer com uma pessoa que não seja especialista na área. Quando vocês precisarem fazer ou quiserem fazer, quem está nos assistindo, quem vai assistir esse podcast depois, quiserem fazer uma avaliação, procurem um bom profissional, porque é algo muito delicado, isso muda o curso de uma vida. Você não deixa de ser você porque você tem um diagnóstico. O diagnóstico ele já estava lá, você só deu nome a ele. Mas é algo que vai mudar a sua percepção e pode mudar muitas questões. Então é algo muito sério, é algo muito delicado. Eu vejo que hoje está meio banalizado essa questão. Avaliação neuropsicológica, vou fazer, não vou fazer porque está caro. E aí está procurando mais barato e está barganhando. Isso é a vida, isso fala sobre o humano. Então, procure um bom profissional. É óbvio, eu não preciso dizer que a minha indicação para adultos, inclusive as mulheres, é a Adriana Reis. Mas para quem procura crianças também, a gente já tem um podcast gravado com a psicóloga, inclusive Tati Magalhães, especialista em crianças atípicas. O importante é busque um bom profissional. Afinal de contas, é sobre a sua vida, é sobre a sua relação com você, com o mundo, e isso pode mudar tudo. Inclusive. Gente, estamos caminhando para o final do nosso podcast. Ai, que pena. A gente passa muito rápido. A gente acha que uma hora é muito, mas não é não. Mas a Adriela já tem um convite aqui para voltar para o nosso podcast Dose de Atipicidade, que a gente tem muitos conteúdos interessantes para abordar, né, Adri? Eu quero que você deixe um recado para a turma, coloque o seu @ de novo para quem quiser te seguir, para quem quiser te procurar, te encontrar com facilidade. O que a Carla falou aqui muito bem, né? Que a gente tem que procurar bons profissionais. Os bons profissionais são aqueles, eu tenho até um post que eu já fiz sobre isso, quem é melhor para diagnosticar o seu autismo? Primeiro, quem mais te conhece. Perfeito. Quem mais souber. Depois, quem está mais atualizado. Porque a pessoa que fez o curso lá no ano não sei onde e que está com aquelas DSM-3, 2, não mudou ainda, não acredita nem que autistas podem ter nível 1, né, que a gente nem deve usar muito, ou autismo leve, podem ser pessoas com deficiência, também não adianta. Aquele que usar mais recursos de testes, de conversas, de escalas que puder te avaliar. E olha também, gente, você vai precisar do laudo para quê? É para um concurso? É para buscar algum direito social? Para que é? Então, precisa ser um profissional reconhecido na sua área profissional. Perfeito. Se você pega uma pessoa que não é reconhecida, que não é especialista, na hora de você passar por uma perícia, sua perícia vai ser invalidada. Então, olha a importância, gente. Então, já entenderam o recado, dá uma olhadinha aí como é que é o currículo dessa pessoa. Infelizmente, nós precisamos mais de lugares onde as pessoas possam fazer isso socialmente. Perfeito. Temos pouquíssimos, algumas faculdades têm, né, tem alguns institutos que têm, mas que o diagnóstico ainda é algo muito elitizado, né? Sim, particular, é privado. A gente entra num outro problema, né? A gente que a nossa tenta fazer alguma coisa para ajudar aqui ou ali social, né? Mas precisaria que tivesse mais, para que esse nicho de conseguir uma avaliação não seja restrito apenas àqueles que podem pagar.
Perfeito. E aí, gente, uma outra discussão para um outro podcast, mas atuar também com o poder público, né? Com quem Isso, pode fazer as políticas públicas para apoiar esse processo todo. isso. Gente, como vocês já sabem, todos os nossos convidados ganham um presente. A gente tem um presente aqui. Esse aqui é o Biovit. É um suplemento que eu gosto muito, que ele é usado para modulação intestinal e para imunidade. É da Sens Biofarma. Eu uso, eu prescrevo, adoro. Inclusive, são um beijo, obrigada por nos apoiar. É um patrocinador do nosso podcast. Acredita no trabalho, acredita em informação de qualidade. Esse aqui é seu, presente para você. Obrigada, adoro esses presentinhos. Gente, e esse suplemento é incrível. Inclusive, tem cupom de desconto. Quem quiser, manda um direct lá no @nutri.carla ou dose de atipicidade, que eu encaminho para vocês. E para quem ficou até aqui, Maravilha, hein? compartilha esse conteúdo com quem interesse. Terça-feira que vem, 12h30, eu tô de volta. Um beijo. Beijo.